Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo explicativo aqui no canal. Hoje a gente vai destrinchar de cima a baixo o relatório gerencial de abril de 2026 do VISC-11. Vamos entender a fundo a estrutura financeira de um dos maiores fundos de shopping centers do Brasil, traduzindo dados super complexos de um jeito direto, visual e muito fácil de acompanhar. Vamos ver juntos o que de fato está acontecendo com a operação física, o caixa e, claro, a dívida do fundo. Mas antes de avançar, um aviso legal super importante, tá? Essa nossa análise tem um caráter estritamente educativo. A ideia aqui é estudar a mecânica do fundo, então não encarem isso como uma recomendação de compra ou venda. Combinado? E olha, se você gosta desse tipo de conteúdo profissional e técnico, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder as nossas próximas análises financeiras. Beleza? Vamos mergulhar isso. A nossa agenda hoje é 1. Visão geral e estrutura. 2. Performance operacional. 3. Resultados financeiros. 4. Estratégia e alavancagem. E 5. Perspectivas finais. Seção 1. Visão geral e estrutura. Para começar, vamos falar das fundações do VISC-11. O fundo tem gestão ativa da Vinci Real Estate e traz uma característica bem interessante, que é a taxa de administração escalonada. Ela começa em 1,35% ao ano e vai caindo até 1,05% conforme o valor de mercado ultrapassa os 2 bilhões de reais. Isso alinha bastante os interesses. E o resultado dessa gestão a longo prazo é de cair o queixo, viu? Desde o IPO, o fundo entregou um retorno de 123,4%. Isso bate com muita folga os 76,5% do IFIX no mesmo período. E o que sustenta tudo isso? Um portfólio incrível de 29 shoppings espalhados pelo Brasil todo. Eles têm participações que vão desde 100%, como no Prudence Shopping, 98,7% no Praia da Costa, até frações em gigantes como o Campinas Shopping, com 55%. Essa diversificação geográfica é o que a gente chama de pulverização inteligente. Na prática, traz uma segurança física enorme. Se uma região do país patinar na economia, as outras seguram a onda. Seção 2. Performance operacional dos shoppings. Esse número aqui é simplesmente vital, 94,3%. Essa é a taxa de ocupação física de toda a carteira agora em março. Pensa assim, de cada 100 lojas disponíveis em todos esses shoppings, mais de 94 já estão alugadas, faturando e funcionando. É um baita termômetro mostrando que os imóveis do fundo são super desejados pelos lojistas e têm um tráfego de clientes bem forte. Agora, o que é muito interessante nessa informação é a inadimplência líquida de menos 1%. Você deve estar se perguntando, como uma inadimplência pode ser negativa? Bom, isso acontece quando o fundo não só recebe os aluguéis do mês certinho, mas também consegue recuperar pagamentos que estavam atrasados lá de trás. Os lojistas estão com saúde financeira para pagar o mês atual e ainda quitar o passado. Excelente sinal. E para comprovar a eficiência da gestão, olhem esses indicadores. As vendas nas mesmas lojas, o famoso SSS, cresceram 6,6%. O varejo está aquecido. Mas quando a gente olha para o resultado operacional líquido, o NOI por metro quadrado, ele deu um salto de 15,3%. Isso é alavancagem operacional pura. Significa que eles estão repassando a inflação, cortando custos e fazendo o lucro imobiliário crescer muito mais rápido que as próprias vendas das lojas. Seção 3. Resultados financeiros e distribuições. Então, o ponto crucial aqui é esse descolamento nos números de abril. O fundo gerou, de fato, 68 centavos por cota, mas o dividendo pago aos cotistas foi de 84 centavos. Tem uma lacuna bem clara aí, né? O fundo distribuiu mais do que gerou no caixa do mês. E para quem estuda o ativo a fundo, isso acende um alerta que a gente precisa investigar. A resposta para essa lacuna é o que chamamos de descasamento de caixa. Não teve nenhum desastre na operação, tá? Foi só uma questão de calendário. Aconteceram atrasos específicos nos repasses financeiros lá do BH Shopping e do Shopping Paralela. O dinheiro foi faturado, mas não caiu no caixa do fundo a tempo. Para juntar, o VISC-11 teve que pagar parcelas pesadas de crise em abril. Ou seja, foi pura e simplesmente uma questão de timing, e não um problema operacional crônico. E de onde saiu a diferença de 16 centavos para manter o dividendo em 84? Da poupança do fundo. A gestão tinha um saldo bem robusto de reservas acumuladas de R$ 1,27 por cota. Eles usaram 16 centavos dessa gordura para manter os dividendos alinhados, protegendo o cotista dessa volatilidade do caixa. Ainda sobra bastante reserva, mostrando que a gestão financeira está bem precavida. Seção 4. Estratégia, dívida e alavancagem. Esse é um número que não dá para tirar do radar. 1 bilhão e 70 milhões de reais.
Esse é o tamanho das obrigações de aquisições do fundo. É uma alavancagem de respeito. Grande parte dessa dívida está atrelada ao IPCA e ao CDI, com amortizações mega concentradas agora nos anos de 2026 e 2027. É um paredão de dívida chegando que exige muita inteligência da gestão. E isso ilustra de forma genial como eles estão lidando com a situação. De um lado, essa dívida pesada. Do outro, uma estratégia de reciclagem de ativos super agressiva. Eles acabaram de assinar um memorando para vender frações de 5 shoppings por pouco mais de 257 milhões de reais. Eles não estão sentados esperando o aluguel pagar a dívida. Eles estão fatiando o portfólio para fazer um caixa enorme e derrubar a alavancagem. E detalhe, eles não estão vendendo na Bacia das Almas, não. A expectativa é que essa venda gere um ganho de capital de R$ 2,13 por cota. É um potencial de lucro de R$ 61.300.000 só em cima do valor contábil. É uma jogada de mestre que melhora o balanço e pode até destravar dividendos extras lá na frente. Seção 5, perspectivas e considerações finais. Juntando todas essas peças, qual é o saldo real do mês de abril? Como a gente pesa o operacional voando baixo de um lado e a pressão da dívida do outro? Colocando na balança de forma bem neutra, os pontos positivos mostram uma operação real fantástica. Ocupação altíssima, inadimplência revertida, lucro crescendo e vendas de ativos muito rentáveis. Mas os pontos negativos também estão aí. O custo para carregar essa dívida é caro, tivemos o descasamento de caixa agora e o fundo teve que queimar parte da reserva para segurar o dividendo. E o mercado financeiro precifica tudo isso. Apesar de uma operação muito redonda e uma liquidez diária gigantesca de mais de 8 milhões, a cota mercado está na casa dos R$ 109,37, bem abaixo do valor patrimonial de R$ 116,16. Basicamente, o mercado está exigindo um prêmio de risco por causa dessa alavancagem no cenário econômico de hoje. Mas para quem gosta de dormir tranquilo com previsibilidade, a própria gestão já deu o recado oficial. Eles projetam que os dividendos vão continuar nessa faixa de 84 a 90 centavos por cota, pelo menos até dezembro de 2026. Aquela gordura na reserva e o dinheiro das vendas das frações dão toda a segurança que eles precisam para manter essa promessa. E para fechar o nosso explainer de hoje, eu deixo uma provocação para a gente pensar. Não há dúvidas de que os shoppings estão rodando super bem, mas será que essa reciclagem agressiva de ativos vai dar conta de pagar confortavelmente o paredão de dívidas de 2026 e 2027 sem machucar a rentabilidade futura? É exatamente esse equilíbrio entre os tijolos físicos e a matemática financeira que a gente vai ter que acompanhar com lupa. Nos vemos na próxima análise.